Então, olá, meu nome é André Cordenoncio, a gente está aqui agora para falar sobre a HQ Le Chevalier Arquivos Secretos. Eu sou o Fred Rubin, sou o desenhista da HQ. E a gente vai conversar um pouquinho aqui então sobre algumas coisas que nos levaram a fazer essa HQ e todo o processo de produção. Bom, a primeira coisa quando a gente começou a pensar em fazer essa HQ fui eu e o Arthur Weck, que era o editor da Weck. A gente começou a pensar em como expandir o universo do Le Chevalier, que já tinha lançado o romance, que era o Le Chevalier de Exposição Universal. E a gente pensou em fazer uma história em quadrinhos, que era algo que a Avex estava começando a produzir. E aí, conversando com o Arthur, a gente meio que tomou uma decisão em conjunto em relação ao projeto da história. Não da história propriamente dito, mas do formato. E o formato que a gente escolheu era fazer uma história de espionagem e aventura, porque era o que o personagem exigia, mas principalmente uma história baseada em linha clara, mais com estilo europeu. Por dois motivos. Primeiro porque era algo que me interessava, é o tipo de história que eu gosto de escrever. Ele casava muito mais com o personagem que a gente tinha construído, toda a ideia, já que se passa na França, nessa França vitoriana e steampunk, e principalmente também porque era algo que a própria Weck também estava buscando, porque estava buscando essa linha europeia para introduzir no Brasil, que estava com uma defasagem já há algum tempo de novos lançamentos desse tipo de quadrinhos no Brasil. Então, eu peguei esse amálgama que a gente já tinha construído de personagens e comecei a pensar nisso. Bom, eu comecei fazendo quadrinhos mais diretamente assim em 2015, que foi, eu já desenhava, sempre desenhei há quase 10 anos, eu trabalho como freelancer já com ilustração, com animação 2D, mas eu sempre tive aquela ideia de querer fazer quadrinho, né? Então, e com a recente efervescência do mercado brasileiro e muita gente lançando trabalho autoral, festivais por tudo, aí eu pensei, pá, aqui agora é o momento para fazer quadrinho, tá legal para fazer. Então, eu não escrevo, eu só desenho. Então eu tinha a ideia de fazer um quadrinho autoral para lançar primeiramente na web, só que eu não tinha escritor. E aí eu entrei em contato com o nosso amigo Fabiano Denardim, que tinha aquele site, tem ainda o site outrosquadrinhos.com.br, onde ele publica material de autores independentes de várias partes do mundo, né? Alguns brasileiros, outros de todas as partes. E falei para ele, Fabiano, eu estou preparando, estou pensando em fazer uma HQ, quero com a ideia de lançar no teu site aí. E só não escrevi ainda. Só não tem nada. Aí ele, ficou nessa conversa e logo depois eu acho que ele encontrou com o César Alcázar, que é o autor, o roteirista dos Contos do Cão Negro, e mencionou que eu era um desenhista à procura de um roteirista, e o César era um roteirista à procura de um desenhista. E o César queria adaptar o Cão Negro para os quadrinhos. Estava procurando aí algum maluco para desenhar para ele. Aí o Fabiano fez esse meio campo, a gente conversamos eu e César, e decidimos que a gente ia adaptar a HQ, a princípio para lançar no site, no Outros Quadrinhos, uma base regular, assim, de uma página por semana, 2, então seriam 60 e poucas páginas, 64 páginas, uma história, né? Completa. Uma história completa, que a gente iria publicando regularmente. E eu ia fazendo assim, uma página por semana, às vezes parava, né? Tinha outros trabalhos que iam entrando, tinha que parar. E foi quase um ano da gente publicando a história. Nisso o Arthur Weck, que é o dono da editora Weck, já conhecia o trabalho do César. Ele viu as nossas páginas publicadas e demonstrou interesse em publicar, porque a Weck estava justamente
começando esse plano de entrar forte com graphic novels no mercado de quadrinhos, trazendo quadrinhos europeus e começando a investir nos brasileiros, e ele achou que a história se encaixava no nicho que ele estava querendo publicar, né, com o perfil da editora. A gente conversou, daí a gente fechou, a gente não tinha chegado a publicar toda a história na web. Bom, quando a gente começou a pensar nesse projeto de fazer um quadrinho para o Le Chevalier, na verdade eu tive que buscar o que eu pensei para fazer o romance. Então no romance, que é um romance que se passa ali na década de... em 1867, então a segunda metade do século XIX, eu construí aquele romance baseado em algumas influências basicamente de autores dessa época. Então nós temos os autores clássicos da ficção científica e de aventura pulp da época, como Lovecraft, Poe, Mary Shelley, Agatha Christie, que é um livro seriado que é essa série de livros que ela tem, eu acho bastante interessante, de trabalhar com casos isolados. Alexandre Dumas, um pouco anterior, com Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo. As Aventuras de Karl May, que também é um autor alemão que trabalhou muito com essa ideia de fazer aventura e espionagem, tudo meio misturado. E eu tinha essa amálgama que eu usei como base para construir o romance, com uma roupagem um pouco diferente. A gente tem visto bastante de uns anos para cá, a utilização de personagens literários antigos em histórias novas, né? Principalmente depois da Liga Extraordinária, da Alan Moore, isso se tornou mais comum, apesar de outros autores já terem trabalhado com isso antes. Então eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, que era fazer uma mistura. Então, eu tenho, por exemplo, o Le Chevalier, que é um personagem completamente inventado, com o Persa, que é um personagem do Fantasma da Ópera. Eu tenho Júlio Verne, que é um personagem real, Napoleão Bonaparte III, que é um personagem real, a Alexandra, que é a espia russa que aparece no romance e depois na história em quadrinho, ela é uma personagem inventada. Eu cito no romance, por exemplo, a Nancy Drew, que é uma personagem de romance dos Estados Unidos como uma espiã americana. Então, essa brincadeira eu resolvi fazer uma mistura um pouco maior do que simplesmente pegar da literatura e colocar. Então, os meus... tanto o romance quanto o HQ brinca com isso. Eu tenho personagens reais, personagens meus próprios e personagens da literatura. E aí, obviamente, eu comecei a reler algumas histórias em quadrinhos, quando fui pensar em fazer essa história em quadrinho. E aí eu tenho alguns autores que realmente foram a minha principal influência para essa conjuntura, para esse projeto. Então, obviamente, passa pelo Hergé, né, com as Aventuras de Tintin, porque ele é um clássico da minha infância e o que fez eu ler histórias em quadrinhos europeias foi o Tintin. Depois eu comecei a ler o Asterix, que também eram os dois principais autores estrangeiros, fora do eixo americano e inglês e mais tarde do mangá. O que vinha da Europa era isso. Então eu li bastante isso. Tinha outro autor que não era... que foi publicado no Brasil, mas faz muito tempo, que é o Brian Talbot, que ele desenvolveu uma série bem steampunk, que é o Luther Arkwright. Tem o primeiro arco, depois um segundo arco, que é o legado, depois que ele está morto, que é bastante interessante, até mesmo por causa dessa roupagem steampunk que ele fala, de uma Inglaterra decadente, extremamente... um império que avança, ganha todas as guerras e se torna basicamente onipotente, mas com toda aquela decadência steampunk. Autores mais contemporâneos, eu gostaria de citar o Mike Mignola, principalmente por causa das histórias do Bureau, porque na verdade a gente desenvolveu um Bureau aqui, mas o Bureau nosso trabalha com casos reais, não é paranormais, mas a ideia de como ele constrói o Bureau eu acho bem interessante. Então o Mike Mignola é uma influência importante. E a influência é o Kazuki Buishi, que é um autor que está morando agora nos Estados Unidos e ele tem lançado, aqui no Brasil está saindo para ele uma série chamada O Amuleto, que é infanto-juvenil, que tem uma roupagem steam fantasy com steampunk, uma história bem divertida.
E tem algumas pegadas bem legais que eu gostei muito de utilizar nesse trabalho. E obviamente, né, por ser steampunk, por trabalhar com a ideia de um grupo de personagens que está lutando essa guerra fria vitoriana dentro desse aspecto dos vários impérios em luta, o próprio Alan Moore, né, com a Liga Extraordinária, obviamente tem que ser citado. Eu achei, quando o André me mandou a primeira HQ... Que tu não veio na minha casa. Eu não vim, eu fiquei de vir aqui. Então... Ficou de vir numa janta aqui depois da Odisseia de Literatura Fantástica, itinerante. Depois eu fiquei pensando, até foi bom não ter vindo na janta. Depois das fotos que eu vi... Aí ele não veio, mas não adiantou porque a gente mandou por e-mail qual. Aí a gente conversou, a gente já tinha começado já estava finalizando o Coração do Cão Negro. E aí o Coordenos me mandou o primeiro roteiro, que foi a Besta de Notre Dame. E eu, cara, eu me apaixonei na hora pela história. Eu achei assim, tem aquele clima jovial, aquela aventura de espionagem, aquele negócio bem Sessão da Tarde, assim, que eu achei espetacular. E achei que a história é redondinha, com referências a autores, a personagens fictícios e a fatos históricos, e toda essa questão da Notre Dame ter sido destruída e fazer parte da história ali também. E eu achei espetacular. Então a gente começou a conversar sobre como seria visualmente a HQ, né? Então o André e o Arthur já tinham uma ideia já tinham bem fixo na cabeça essa história da linha clara, do europeu, que é bem a linha que a VEC está publicando seus álbuns, também a linha clara, né? Eu também sempre gostei, li na minha juventude Hergé, Asterix, Tintin e Asterix era o que a gente tinha mais à disposição, né? Era o que aparecia ali. Mas eu também não queria... quem vai ver a arte vai ver que ela não dá para dizer que é 100% puro linha clara. Com certeza. Eu uso bastante mancha preta. Tenho influências do quadrinho americano também que eu mesclo ali. Então não dá para dizer que é uma linha clara pura, mas dá para dizer que a gente teve influência da linha clara, principalmente na diagramação, né? A gente trabalha com aquela diagramação o André já formatou o roteiro naquele esquema de linhas e colunas, né? A gente usa pouco sangramento na página, quase nenhum, acho que não tem. E então eu uso muita coisa das minhas outras influências ali, desde Mike Mignola, Mazzucchelli, tem muita coisa que me inspirou também a fazer o Coração do Cão Negro. Bom, em relação ao primeiro roteiro, a primeira história, que é a Besta de Notre Dame, ela foi bem especificada. Quando a gente começou a pensar na HQ, a ideia era uma HQ pequena de 20 e poucas páginas que a gente ia lançar. Depois acabou virando uma graphic novel com 64, com 2 histórias. Então eu tinha um espaço curto para desenvolver aquele roteiro, e eu queria mostrar o Chevalier e queria mostrar Paris. Queria mostrar que ele vivia em Paris e vivia nessa Paris steampunk. Então foi uma escolha meio óbvia falar sobre a Notre Dame. Por quê? Porque é o principal ícone junto com a Torre Eiffel, mas na época a Torre Eiffel não estava construída ainda. Então a gente foi para Notre Dame. Se tu fala na Notre Dame, tu cai na história do Victor Hugo com Corcunda de Notre Dame, que na verdade o nome do livro é Notre Dame de Paris. E aí isso meio que veio direto, quando a gente pensou, não, vamos fazer uma história que se passa em Paris. Tem que ser em Paris porque é uma história curta, não dá para ele ficar viajando muito, vamos apresentar onde é que ele vive, o que ele faz, o Chevalier e o Perse. Aí eu fui atrás do Victor Hugo, reli a história, e aí comecei a misturar a história que a gente tinha do Victor Hugo, de apresentar os seus personagens, a Cigana, o Cláudio Frollo, o Quasímodo, né, que é o Corcunda, com a própria
Notre Dame, com todos os seus gárgulas e toda a sua mitologia gótica e neogótica, com a história do Chevalier, que eu coloco no livro, que em 1829 ocorre um grande terremoto que derruba todas as catacumbas de Paris, praticamente, gerando os vários canais. Então Paris agora é meio uma Veneza. Nessa Paris e Chevalier é meio Veneza, tanto que eles vivem andando de lancha de um lado para o outro. Que aliás é uma das coisas que o Fred teve que fazer, era uma lancha pro Chevalier. E aí a partir disso eu imaginei, bom, se eu tenho esse terremoto, eu tenho a Notre Dame, que é uma coisa, um ícone importante, então eu vou juntar os dois. E aí como é que tu junta os dois? Destruindo a Notre Dame. Então a ideia é que a Notre Dame ficou abalada, foi semi-demolida durante o terremoto, estão reconstruindo agora, e no meio dessa confusão começam a ocorrer assassinatos. A HQ começa com o assassinato da agente cigana, que é a Agnes, e o Chevalier e o Persa acabam indo investigar esse assassinato. As cores, a gente chegou num consenso que a gente seguiria vamos seguir a influência da linha clara, do Hergé e do Asterix. Eu tenho como preferência, como gosto pessoal, quando eu faço a colorização, usar muito pouco gradiente, muito pouca efeito de pintura. Eu gosto da cor mais chapada e dá o realce, dá a luz também com a cor chapada, com pouca gradação no preenchimento. Mesmo porque é um trabalho longo, são 64 páginas, seria para eu desenhar, arte finalizar e colorir naquele padrão americano altamente, né, detalhado, seria uma coisa praticamente impossível para fazer tudo no tempo que a gente queria fazer, né? Então eu acho que ajudou porque a história tem bastante diálogo, tem bastante texto, tem bastante caixa de texto, tem recordatórios, e eu acho que às vezes uma arte complicada demais ou com muita cor acaba atrapalhando na fluência da narrativa. Tu tem bastante texto, já tem bastante elemento gráfico para olhar, a página fica saturada, né? Às vezes eu quebrei a cabeça para fazer. Tem muita página que foi um quebra-cabeça mesmo, com a balonização. Então eu já fazia direto a estrutura da quantidade de linhas e quadros por linha e ia colocando os balões primeiro. Eu brincava com o André, putz, mas o roteirista mais verborrágico. E isso que não era dos piores ainda. Coisa pior. E aí o terror do desenhista, né? E então tinha muita página que a gente tinha que ser mais direto, tinha que mostrar o essencial, mostrar aquilo que ajudava a contar a história, né? Ajudava o texto a contar a história e não ficar fazendo firula demais. Deixar para quando é uma página inteira, uma aberta, assim, a gente poder mostrar mais arte. E isso acho que também foi um dos motivos no fim da gente ter usado a cor, esse estilo de cor mais chapado. Foi uma coisa que ajudou no ritmo de leitura, não ficou travando a leitura. Eu achei que ficou bem satisfatório. Bom, em relação ao segundo roteiro, que é o Le Chevalier contra o Dínamo Rubro, começou com uma outra provocação. Agora eu tinha uma outra questão, que eu tinha 40 páginas, então tinha o dobro de páginas para contar uma história bem mais densa, bem mais elaborada do que as 20 páginas onde eu tinha Nós acabamos fazendo com 22 a primeira. Na primeira com as 22. 22. E então tinha o resto dos 64 páginas para fechar a história do Dínamo Rubro. E aí eu fiz uma junção. Primeira coisa que assim como na primeira história eu tinha como objetivo apresentar Paris, e aí fomos para cima da Notre Dame, aqui eu queria apresentar algum inimigo que perpetuasse. Eu achava que seria interessante ter alguém que ficasse incomodando o Chevalier por várias histórias.
De uma maneira e de outra maneira eu não queria interromper a sequência do romance. O romance se passa alguns anos depois. A gente tinha decidido isso já com o Arthur, que ia ser um prequel às HQs. Então seriam todas as histórias que aconteceram antes, que não é problema nenhum, porque ele é um agente, então ele está envolvido sempre em casos, isso não teria problema. E aí eu fui pra cima dessa história. E aí eu fui realmente com essa ideia desde que surgiu a Liga Extraordinária, onde a gente tem visto vários autores trabalhando com a ideia de grupo de super-heróis ou de super-agentes, que é o caso até mesmo do Enéas Tavares, com a lição de agronomia do Dr. Luizon, trabalhando com a literatura brasileira. A gente resolveu fazer uma outra coisa, que é, então não vamos ter super-heróis e vamos para super-vilões, vamos fazer uma junção de pessoas más que vão lutar contra o Chevalier. E aí, fazendo uma nova pesquisa em cima de toda a literatura da época, foi decidido trabalhar com a Olga Romanoff, que é uma russa, que seria descendente de um dos czares, e que ela tenta fazer uma revolução. No livro dele, do inglês, que eu vou ter que ler, George Griffin, ela conta a história então dessa russa que tenta tomar o poder. Depois temos o Faginho judeu, que já é um personagem bem mais clássico de Charles Dickens, do Oliver Twist, né, como um sujeito que trabalha comandando uma equipe de pequenos pegadores de carteira, né, tomadores de carteira. O Mandarim Negro, que é um personagem bastante interessante, porque ele surgiu no início das histórias e quadrinhos, quando começou a se trabalhar com essa ideia de vilões internacionais e espionagem. Vários autores usaram a ideia do Mandarim Negro. Ele aparece em diversas histórias, ele não tem um criador único, aparece inclusive em romances, então ele é um personagem meio universo. É um coringa para todo mundo. E ele é aquele protótipo com todos os defeitos e não do tal do vilão chinês oriental. Então a gente botou ele como o nosso traficante de ópio dentro desse conglomerado que a gente chamou de comitê. O Long John Silver, que também é um personagem clássico da Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, como grande pirata. E finalmente uma que aí, enquanto eu produzia já esse roteiro, já estava tendo ideias da produção do novo roteiro, e isso é importante, né, para o autor que está desenvolvendo, a ter uma ideia para onde é que vai, porque só assim para ele poder fazer os ganchos, que é a Irene Adler, do Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle, que aparece só num conto, mas se torna um personagem clássico em diversas adaptações. A Irene Adler acaba tomando uma importância que não existia, na verdade, nas histórias originais do Sherlock Holmes. E ela, por causa disso, a gente estabelece até ela como a principal protagonista, junto com o Chevalier e o Persa, da próxima história. E aí isso é interessante porque eu já avisei o próprio Fred disso. Fred, te cuida, constrói bonitinha, porque tu vai precisar desenhar bastante na próxima HQ. Então isso é importante tanto para o autor quanto para o desenhista já ter isso claro, né? Quem são os personagens que depois a gente vai ter que trabalhar, até mesmo para não ter uma mudança, né? Tem essa estrutura já deixa tudo estruturadinho. E aí por fim, eu peguei, então já tinha os antagonistas, já tinha o comitê esse, que eram os 5 vilões, e aí eu fui atrás da história. Aí eu voltei a pesquisar, fui ler, e descobri uma história, uma noveleta que eu não conhecia, que se chamava Babilônia Eletrificada, de um francês chamado Albertine Blenor. E ele conta a história de um grupo de cientistas e capitalistas que tenta construir uma ligação entre a Europa e o Oriente por terra, através de um trem elétrico, para escapar dos impostos do canal de Suez, que estava sendo controlado por outras potências. E aí eu pego essa história, achei muito interessante a história, e coloco, não, em vez de ser um grupo de cientistas, vai ser esse grupo de vilões. Porque a história, como a gente está numa história steampunk, ou seja, onde o grande motor é o vapor, a ideia de um trem elétrico, de algo movido a eletricidade, causaria estranheza e seria bastante interessante. A Alexandra foi um personagem bem simples de resolver, porque
como o André já tinha, no romance, Le Chevalier, a Exposição Universal, já tinha ilustrações da Alexandra, eu praticamente segui aquilo ali. Eu adaptei o meu estilo, fiz uma ou outra mudança e basicamente segui o mesmo personagem. A Irene Adler foi bem legal desenhar. Foi bem legal porque ela é um personagem que já foi tratado, né, no cinema. Atrizes, sem conta. Então tinha bastante referência. Então foi o caso de fazer uma pesquisa e definir um visual para ela, pra gente, tendo em vista que a gente vai usar ela na próxima aventura. E é um personagem clássico, muito legal, assim como todos os outros personagens da história que são baseados em personagens clássicos, né? Alguns tinham mais referência que os outros a gente tinha que imaginar um pouco mais. Em relação ao futuro, o projeto Chevalier tem dois grandes caminhos agora para seguir. Um é o segundo romance, que eu estou em processo de finalização para entregar para a editora, então para sair provavelmente no ano que vem. E o segundo é a continuação, seria o Arquivos Secretos, volume 2 do Chevalier, onde esse eu também estou em processo de refinamento da história final. Que eu já posso adiantar sobre essa história, além da ideia da Irene Adler, que vai ser a grande presença junto com Chevalier e Persa, que nesse primeiro é a Alexandra, a espiã russa, nesse segundo vai ser a Irene Adler. Então esse amálgama dessa história misturou a narrativa de Arthur Gordon Pym, que é do Edgar Allan Poe, que vai acabar gerando uma resposta, uma continuação do Júlio Verne, que se chama A Esfinge do Gelo. Essa narrativa, ela termina a história, que o Edgar Allan Poe corta de uma forma meio abrupta. E ainda, como grande pano de fundo, um dos clássicos do Lovecraft, que é Nas Montanhas da Loucura. E aí essa junção toda forma o principal da história desse segundo volume. Então o próximo projeto que eu estou trabalhando é o segundo volume dos Contos do Cão Negro, que a história vai se chamar Uma Canção para o Cão Negro. É também uma história fechada, com 64 páginas, no mesmo formato do primeiro volume, no mesmo formato do Le Chevalier Arquivos Secretos, aquela mesmo padrão de qualidade AVEC, que já está, né, já é uma consolidado no mercado. Então é isso, para lançamento para 2017, primeiro semestre. Perfeito. Então, gente, a gente agradece novamente a audiência. Espero que vocês tenham gostado e que comprem tanto o Cão Negro quanto o Le Chevalier Arquivos Secretos, que vocês não vão se arrepender. Um abraço para todo mundo. Valeu. Feito.